Eu espero que da semana passada para cá todos tenham respirado fundo bastante. A gente começou na semana passada, para quem está aqui pela primeira vez, uma série de mensagens chamadas Um Pouco de Folga. E nessas mensagens a gente está estudando os princípios bíblicos que nos ensinam a desacelerar um pouco, a respirar fundo, a tirar tempo para a gente poder aproveitar a vida que Deus nos deu. Porque, como a gente viu semana passada, a vida é melhor quando a gente tem um pouco de folga. E um monte de gente, semana passada, veio falar para mim desses dois armários. O armário bagunçado, o armário... Uns queriam dizer que o armário é todo arrumado. Eu fico feliz por você. Mas como a gente falou aqui semana passada, essa série não tem a ver com a limpeza da sua casa, com a arrumação dos seus armários. O que a gente está dizendo aqui é que tudo bem se seu armário se parece com esse, mas não é tudo bem se sua vida está parecida com esse armário, certo? Não é tudo bem se a sua agenda está parecida com esse armário, ou se suas finanças estão parecidas com esse armário. Mas tudo bem se o seu armário está parecido com esse armário. A gente está falando sobre ter um pouco de espaço na vida, sobre criar uma margem de segurança. E eu dei uma definição semana passada sobre um pouco de folga, que foi assim: ter um pouco de folga, ter uma folga é ter um espaço entre o ritmo atual da sua vida e os seus limites. Isso tem a ver com quão rápido você está vivendo sua vida, quão rápido você está acelerando, quanto você está gastando o seu dinheiro, o tempo que você está gastando, qual é o seu ritmo atual e qual é o seu limite. E ter um pouco de folga é você ter um espaço entre o seu limite máximo e o ritmo com o qual você vive sua vida no momento. Porque, como a gente disse semana passada, quando você não tem um pouco de folga, o estresse aumenta na vida. Quando você não tem um pouco de folga, você fica mais sensível às pressões do dia a dia, há mais ansiedade. E quando a gente não sente um pouco de folga, os relacionamentos não tendem a ir bem. Os imprevistos que acontecem na vida de cada um de nós, eles se transformam em crises, porque a gente não tem um espaço, uma margem de segurança para lidar com as coisas que acontecem. E hoje a gente vai falar especificamente sobre como criar um pouco de folga na nossa agenda, com o nosso tempo. Todo mundo aqui sabe, de uma maneira ou outra, instintivamente ou não, que a vida é curta e o tempo da gente é precioso, não? E para aproveitar esse recurso bem limitado que a gente tem, nossa inclinação qual que é? A gente tenta enfiar tudo na nossa agenda, porque a gente quer aproveitar o tempo que é pouco. E a gente não quer abrir mão de nada, a gente não quer tirar nada lá da agenda, no intuito de não deixar o tempo passar. E por isso, eu e você somos tentados a cada dia a fazer coisas, até de que a gente não gosta nem um pouco de fazer, porque a gente quer aproveitar o pouco tempo. E a gente não quer ficar para trás também, porque é o que se espera de nós, que a gente esteja fazendo aquelas coisas. Ou simplesmente a gente vive no piloto automático, porque todo mundo está fazendo esse tipo de coisa. E eu também deveria fazer isso. Se você está se perguntando se você tem um pouco de folga no seu tempo ou não, porque afinal de contas a gente vive em São Paulo, uma cidade estressante, onde você tem que acelerar se você quer sobreviver. Será que você tem um pouco de folga no seu tempo? Eu quero que você se pergunte o seguinte: você se atrasa com frequência para as coisas? Você está sempre tentando extrair o máximo de cada momento e frequentemente está 5, 10 minutinhos atrasado? Afinal de contas a gente é brasileiro, né? Tudo bem chegar 5, 10 minutos atrasado. Você é desse tipo de pessoa? Aqui no culto, você chega só um pouquinho atrasado, é só 1 ou 2 músicas, você já acha rapidinho um lugar. E quando acaba o culto, você tem que sair porque você tem um outro compromisso e você tem que sair para chegar lá logo. Talvez você esteja comendo um lanche no carro toda manhã, porque não sobrou tempo para você tomar um café da manhã em casa, você tem que sair logo. Talvez você acordou cedo, e se você não acelerar, você não chega no trabalho, você não chega na escola a tempo. Talvez você esteja no trabalho e esteja pensando: puxa, eu precisava estar em casa. E aí você chega em casa e você pensa: ai meu Deus, eu precisava voltar para o trabalho. E sua mente não desacelera. E você só consegue pensar no que você tem para fazer. Eu não consigo focalizar no que eu estou fazendo. Eu não consigo brincar com meus filhos. Eu não consigo deixar de consultar minhas mensagens no celular a cada 30 segundos, porque alguma coisa pode estar acontecendo que eu não sei.
e que eu vou ficar para trás se eu não souber? Você respondeu sim a umas 2 ou 3 dessas perguntas, então existe uma boa chance de que você precise de um pouco de folga na sua agenda. Tudo é frenético quando você não tem um pouco de folga, porque você está tentando encaixar os compromissos, as tarefas, de uma semana em um dia só. Você quer correr atrás do tempo, você quer fazer o máximo que você pode. E a agenda de alguns de nós, acaba oprimindo nossa vida. O que é para ser uma ferramenta para nos ajudar, acaba nos oprimindo. A gente acaba querendo fugir daquilo que na realidade nós mesmos criamos para nos ajudar. E por causa desse ritmo opressor, muitas vezes alguns de nós nem têm vontade de sair de casa. A gente está cansado, a gente está angustiado, a gente às vezes liga, mente dizendo que está doente, porque a gente não tem ânimo. E às vezes a gente fica doente mesmo, porque esse ritmo suga a energia que nós nem temos. E aí nos tira até mesmo nossa saúde. E se sua agenda está dessa forma aqui, então eu acredito que você tem muito para aprender hoje. Se sua agenda está desse jeito aqui, então talvez você possa aprender ainda assim alguns princípios para que ela não fique desse jeito. Amém? Não importa em que momento você esteja na sua vida, não seria melhor ter um pouco de folga em nosso tempo, em nossa agenda, no plano que a gente faz de como viver nossos dias a cada 7 dias? E eu sei de novo que alguns vão talvez usar os princípios que a gente vai estudar aqui para falar, eu sabia, e vai usar isso contra outras pessoas que tentam ajudar você a sair do seu sofá, falando, tá vendo, eu preciso de um pouco de folga no meu tempo, eu preciso de tempo livre, eu preciso chegar em casa do meu trabalho e curtir com minha esposa, e assistir muitas séries, e descansar muito. Alguns aqui são defensores do ócio, não do ócio criativo, a gente quer levar a vida boa mesmo. Eu não vou falar particularmente a você de novo, na verdade essa série não tem a ver com você. Hoje a gente vai falar sobre a maioria de nós que quer extrair o máximo da vida e que está tendo dificuldade de desacelerar um pouco e de realmente aproveitar a vida que Deus deu para nós. De como a gente ter essa satisfação, que eu acredito que Deus tem aqui para cada um de nós presentes. Hoje a gente vai falar sobre como decidir o que deve entrar e o que deve sair da nossa agenda. Eu falo decidir porque a gente tem o poder de decisão sobre o que entra em nossa agenda. A gente não é vítima indefesa de um monte de coisas que o universo joga na nossa direção. A gente tem a escolha do que fazer com o nosso tempo. E eu me sinto muito, muito empolgado de falar sobre esses princípios aqui, porque eu creio que esses princípios aqui podem mudar a vida de todos nós que estamos aqui. Se a gente decidir aprender o que a gente vai ouvir hoje na Palavra de Deus e colocar algumas dessas coisas em práticas, eu acredito que isso tem um impacto e vai ter um impacto na vida e na maneira como cada um de nós vive sua vida. Porque a gente vive nossa vida de acordo com como a gente vive o nosso tempo. A gente gasta a nossa vida de acordo com como a gente gasta o nosso tempo. E por causa disso, a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é a seguinte: como que a gente pode priorizar em nossa agenda, em nosso dia a dia, as coisas que são mais importantes para nós? Como que a gente pode priorizar na nossa agenda as coisas que são mais importantes para nós? E mais, será que a gente tem acertado na definição do que é mais importante para nós? Se alguém mostrasse um filme de como você gastou seus últimos 7 dias, será que isso seria fiel àquelas coisas que são mais importantes para você? Ou não? Ou será que você gastou muito tempo em coisas que nem são tão importantes assim para você? E eu quero convidar todos a abrir sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, os versículos vão estar aqui na tela, no Salmo 90. Os Salmos, eles são um livro da Bíblia, composto de 150 salmos. Eles são letras de músicas escritas de muito tempo atrás que os israelitas cantavam. A maioria delas escritas pelo rei Davi, mas esse salmo que a gente vai estudar hoje, ele é o único salmo escrito por Moisés. E Moisés dispensa explicações, não?
A razão pela qual Moisés tem tanta autoridade para nos ensinar sobre usar bem nosso tempo é que, primeiro, ele viveu 120 anos, enquanto que a maioria de nós está lutando para chegar aos 70 em pé, né? E a Bíblia fala que no final de sua vida, Moisés enxergava muito bem. Eu estou com 42 anos, eu já fui a um oftalmologista querendo um par de óculos, mas Moisés manteve a visão boa com 120 anos. Ele tem algo para nos ensinar sobre como usar bem nosso tempo. Mas mais importante, Moisés viveu 4 estágios de vida, bem distintos, em sua caminhada aqui. Primeiro, ele cresceu no Egito faraônico, rico, poderoso, ele era o príncipe do Egito. Foram os primeiros 40 anos de sua vida. Depois ele viveu como pastor fugitivo num deserto na terra chamada Midian por outros 40 anos, cuidando de ovelhas, de lá de cima, lá para baixo. Bé para lá, bé para cá. E aí ele viveu os próximos 40 anos dele como herói. Ele foi libertar das mãos dos egípcios os israelitas. E aí Deus o usa com todos os poderes, com as pragas e aquela enxurrada de milagres e de coisas sobrenaturais que aconteceu naquela região. E depois, os próximos 40 anos da vida de Moisés, na verdade eu estou falando de 30 anos, né? Ele viveu 120 anos, cada período desses foi composto de 30 anos. E aí ele viveu 30 anos como líder de uma sociedade libertada, cheia de gente que reclamava o tempo todo, e Moisés ali cresceu muito na paciência dele. Então Moisés, ele vivenciou tudo na vida. Ele foi humilde, ele foi luxuoso, ele foi rico, ele foi pobre, ele passou por momentos onde ele era bajulado, onde ele teve que ter muita paciência para ajudar outras pessoas. E tudo isso, todas essas experiências dão a Moisés muita perspectiva sobre o tempo, que ele compartilha conosco aqui no Salmo 90. Os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés diz aqui que as montanhas, antes que as montanhas fossem levantadas do chão, antes que o mundo fosse formado, antes que a terra recebesse sua forma, Deus estava lá. Deus é de eternidade a eternidade, do começo ao fim. Se começo e fim fossem palavras presentes no vocabulário da existência de Deus. Você e eu, a gente vive em algum pontinho ali, entre a eternidade e a eternidade, mas Deus sempre esteve lá, nessa linha infinita. No versículo 3, Tu fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Deus, que é o início, que é o fim, que é de eternidade a eternidade, Ele tem autoridade para começar e para terminar as nossas vidas. Deus a qualquer momento pode nos tirar aqui da terra. E já era. A gente vive como se a gente fosse donos de nossa vida. Não é verdade? Como se a gente tivesse o controle sobre quanto tempo a gente vai estar aqui. Mas nossa vida pertence a Deus. No versículo 4, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Esse versículo no hebraico literalmente diz: 1000 anos são como um período de 3 ou 4 horas de uma noite. 1000 anos para Deus são como poucas horas da noite que se passam. A gente costuma dizer que o tempo voa, não? Especialmente quando a gente está se divertindo. Eu fico olhando para os meus filhos e falo: meus filhos estão entrando na adolescência. Até ontem eu segurava minha bebezinha no colo. Ela vai me odiar por dizer isso. Até ontem eu me achava tão jovem. A gente fala sobre o tempo voar, mas você consegue imaginar como que deve ser a sensação de tempo para Deus? Que é de eternidade a eternidade. Moisés aqui, tentando entender o modo como Deus vê o tempo, ele diz que 1000 anos são como poucas horas que se passam. E o que isso significa para mim e para você? Isso significa que minha vida, sua vida, dentro do contexto da natureza eterna de Deus, é como um instante, é uma neblina, uma névoa.
que de manhã está lá, e poucas horas depois já não está mais. Está aqui hoje e amanhã já se foi. Eu fiquei pensando, preparando essa mensagem, se esse versículo obviamente é poético, não? Mas se ele fosse literal, quanto que duraria a nossa vida para Deus? E eu fiz algumas matemáticas aqui. Um ano tem 8.760 horas. Por isso, 1.000 anos tem 8.760.000 horas. O brasileiro vive em média 75 anos. Isso dá 75 vezes 365 dias, vezes 24 horas por dia, 657.000 horas. Um período de 3 horas, aí a matemática, dividido por 8.760.000, vezes a expectativa média de 75 anos do brasileiro, é igual a 13 minutos e meio. Essas contas estão todas verificadas pelo professor Pardal, você não precisa ver se acertou ou não. Mas sabe, nossos 75 anos inteiros de vida duram 13 minutos e meio na matemática de Deus. E quase exatamente o tempo que eu estou falando aqui para vocês, desde que eu subi. Pronto, 13 minutos e meio, sua vida se foi. Eu imagino que você esteja bem encorajado de ter vindo hoje à igreja, de ter aceitado o convite de alguém para te trazer para você descobrir essa verdade, não? Moisés continua aqui, Salmo 90, versículos 5 e 6. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Moisés está dizendo aqui, você não tem a menor ideia de quando sua vida vai terminar. Pode acabar hoje, você pode sair aqui da igreja e morrer. Pode acabar a qualquer momento. A vida é assim, um bebê nasce, cresce, ele é como a nova grama da manhã. Ao meio-dia ele saiu de casa já, se tornou pai, às 15 horas ele envelheceu e no final da tarde se foi. É o que Moisés está dizendo para nós. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Moisés está dizendo aqui que mesmo a gente tendo tão pouco tempo para viver, nós ainda desperdiçamos nosso tempo fazendo coisas erradas, com pecados secretos. A gente vai atrás do alvo errado na vida. Ao tentar aproveitar ao máximo essa vida que Deus nos deu, nós mergulhamos em coisas que arruinam nossas vidas. A natureza humana, nossa natureza humana, ela diz, eu quero tirar proveito de tudo, por isso eu vou experimentar tudo que esse mundo tem para oferecer. Eu quero as sensações, eu quero as experiências. E aí, na tentativa de preencher nossa vida com significado, a gente procura nos lugares errados. A gente procura no sexo, nas bebidas, nas drogas, nas baladas, nos relacionamentos superficiais. Mas sabe, eu quero perguntar algo para você. Você tem encontrado satisfação de verdade longe de Deus? Você tem encontrado satisfação de verdade longe de Deus? Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Alguns de nós somos sortudos por ter chegado aos 70 ou até aos 80. E ainda assim, Moisés fala, e a gente sabe isso por experiência, que a vida, os melhores anos de nossa vida são cheios de dor, são cheios de desgosto, são cheios de frustração e logo a gente desaparece. Cristãos ou não cristãos, o sofrimento faz parte da nossa vida. Não há quem não tenha experimentado sofrimento ou não vá experimentá-lo. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Moisés está dizendo aqui, se a gente pudesse ver o poder de Deus, se a gente conseguisse enxergar, se
se Deus abrisse os céus e nos mostrasse visualmente o poder dele, nós lhe daríamos o respeito que lhe é devido. Deus é de eternidade a eternidade, versus eu sou como a grama que cresce hoje e que à tarde já se foi. Minha vida dura 13 minutos e meio, versus eu sou de eternidade a eternidade. E durante esses 13 minutos e meio, durante esse pouco tempo, a gente ainda tenta preenchê-la nos lugares errados, fazendo coisas erradas, com as pessoas erradas. É como se Moisés aqui estivesse fazendo uma pausa na reflexão dele e dizendo algo do tipo: se a gente pudesse entender a natureza grandiosa de Deus, sua natureza imortal, comparada com a neblina que é nossas vidas, provavelmente a gente repensaria o que a gente está fazendo com esse pouco tempo que Deus tem nos dado. A gente costuma pensar, se você é como eu penso assim muitas vezes, que o contexto da minha vida é minha própria vida. Eu penso assim, onde que eu nasci e onde eu vou terminar a minha vida, esse é o contexto da minha vida, autocentrado. Mas o contexto da nossa vida não é desde o seu nascimento até a nossa morte. O contexto da sua vida é de eternidade a eternidade. Sua vida é um ponto que se situa entre a eternidade e a eternidade. E se você contemplar que o seu tempo, que a sua vida é um simples ponto, eu creio que isso tem o poder de mudar a maneira como a gente gasta nosso tempo. Assim como uma pessoa que descobre, não, se você descobrisse hoje que você tem uma doença terminal e que você tem 6 meses de vida, você acha que isso ia mudar a maneira como você vive sua vida? Você acha que isso ia mudar a maneira como você ia gastar sua semana nesses próximos dias? Ia mudar a perspectiva da gente sobre nosso tempo, não é verdade? Da mesma forma, se a gente se convencer de que nossa vida é um ponto entre a eternidade e a eternidade, isso também tem poder para nos ajudar a passar nosso tempo de forma diferente. E aí, logo depois desse versículo, Moisés chega ao ápice desse salmo, ao ponto principal dele, o que ele quer falar. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe, se você quer aproveitar ao máximo sua vida, sem empanturrá-la de coisas que não são as coisas mais importantes, das quais você vai se arrepender um dia de ter feito, então aprenda a contar seus dias. Ensina-me, Deus, a viver como se meus dias estivessem contados, porque eles estão contados. Me ensina a planejar meu tempo, a não gastá-lo com coisas que não têm importância na minha vida. Me ensina a viver com o entendimento de que meus dias são limitados. Me ensina a não ser fútil com meus dias, a não deixar meu tempo escoar pelo ralo. Meu tempo é limitado. Por isso, eu preciso limitar o que eu faço com meu tempo. Meu tempo é limitado. Por isso, eu preciso limitar o que eu faço com meu tempo. Nosso maior desafio é não gastar nosso tempo como se ele fosse ilimitado. É o mesmo princípio que deve reger nossas finanças, e a gente vai falar disso semana que vem, mais especificamente, sobre ter um pouco de folga em nossas finanças. Mas qualquer um de nós já sabe que suas finanças, seu dinheiro é limitado, não? Se não for limitado, bate um papo aqui comigo, a gente vai ter inúmeras oportunidades para usar seu dinheiro, mas o nosso dinheiro é ilimitado, por isso a gente precisa limitar o que a gente faz com o nosso dinheiro. A gente não pode gastar nosso dia como se a gente sempre fosse ter uma reserva infinita de mais dias. A gente gasta nosso tempo como se a gente sempre fosse ter nossos filhos, nossas mães, nossos cônjuges, nossos filhos ao nosso lado. Mas isso não é verdade. A gente gasta nosso tempo como se a gente sempre fosse ter o trabalho que a gente tem, como se a gente sempre fosse ter o vigor e a energia que a gente tem. Nossos dias estão contados. E agora mesmo você tem menos tempo do que você tinha quando entrou nesse local. Pode ser deprimente pensar nisso,
Mas é a realidade. E não ajuda a gente a viver bem com a realidade se a gente simplesmente não pensa sobre esse fato. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. Se a gente vive como se nossos dias não estivessem numerados, a gente continua a preencher nossos dias com coisas com as quais mais tarde a gente vai se arrepender, com coisas com as quais a gente não vai ter gostado de preencher os nossos dias. Bronnie Ware é uma enfermeira australiana, essa moça que está aparecendo aí atrás. Ela trabalhava com cuidados paliativos durante muitos anos. E ela passou toda a sua carreira cuidando de pessoas nas últimas 12 semanas de vida. E ela decidiu fazer um pouco de pesquisa nesse trabalho dela. E ela perguntou a essas pessoas, nos últimos momentos de sua vida, você tem algum arrependimento? E ela escreveu um livro com os achados dela. E eu queria compartilhar com você as duas respostas que ela recebeu mais frequentes dos pacientes dela. A segunda resposta mais popular foi: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Segundo Bronnie, e eu vou citar ela aqui, eu ouvi isso de todo paciente do sexo masculino de quem eu cuidei. Cada um, no final, disse: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eles diziam sentir falta da juventude de seus filhos, da companhia de seus cônjuges. Todos os homens de quem eu cuidei se arrependeram profundamente de terem passado tanto tempo no trabalho. Sabe o que isso significa para mim e para você? Bem, primeiro, o que isso não significa? Eu não estou tentando dizer que você não deve trabalhar. Amém? Deus manda cada um de nós sermos trabalhadores. Eu não estou nem tentando estipular aqui quanto tempo você deveria passar ou não no trabalho. Eu também não estou dizendo que só trabalha muito os homens, só os homens trabalham muito, porque há mulheres assim também. Mas o que eu estou dizendo é que, no final de suas vidas, essas pessoas estavam convencidas de que tinham trocado uma coisa que era secundária, ou até mesmo trivial, pelas coisas mais importantes de suas vidas. Eu sinto falta da minha família, eu sinto falta dos meus amigos, eram frases que a Bronnie Ware ouviu. E aqui está o princípio: se a gente não aprender a contar nossos dias, a gente vai gastá-los mal. E a gente vai chegar no final de nossas vidas cheios de arrependimentos. Eu perdi minha família, eu perdi meu relacionamento com Deus, eu deixei de ajudar outras pessoas, porque eu enchi meu tempo com um monte de coisas de que agora eu me arrependo. E nem precisa ser com o trabalho que você está gastando tanto tempo assim. Eu aposto que alguns de nós aqui estamos perdendo nosso tempo e nossa energia, não no trabalho, mas no lazer. Horas perdidas em joguinhos, em shows, no Instagram, no Facebook. Já imaginou se seu maior arrependimento for: eu perdi minha vida na frente de uma tela e eu não fiz as coisas que eu mais gostaria de ter feito em minha vida? Eu perdi minha vida porque eu estava consumido em me divertir. De novo, eu não estou tentando aqui determinar o que você deveria fazer nas suas horas de lazer, ou se você deveria ter, ou o que você deveria fazer. Eu só estou dizendo que se a gente não começar a viver como se nossos dias estivessem contados, nós vamos perder aquilo que é mais importante. As pessoas que essa enfermeira ajudou, elas estavam contando os seus dias, porque elas não tinham mais a chance de não contá-los. Elas já estavam ali enfrentando os últimos dias de sua vida. Já pensou quão melhor não seria se a gente começasse a contar nossos dias, enquanto a gente ainda tem saúde, enquanto a gente ainda tem vigor, enquanto a gente ainda tem uma vida à nossa frente, para que a gente não tenha esses arrependimentos no final? Meu tempo é limitado, por isso eu tenho que limitar o que eu faço com o meu tempo. Mas olha só agora a resposta mais comum que essa enfermeira achou em seus pacientes: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel ao meu propósito, não ao que a cultura esperava de mim. Eu gostaria de viver uma vida fiel àquilo que eu acreditava, não ao que os outros queriam de mim. De novo citando a Bronnie, quando as pessoas percebem que sua vida está quase no fim e olham para trás, é fácil ver quantos sonhos não foram cumpridos.
A maioria das pessoas não honrou nem metade do que elas acreditavam terem sido chamadas para fazer. E elas tiveram que morrer, sabendo que isso se devia às escolhas que elas mesmas fizeram ou deixaram de fazer. Uau! Imagina, a maioria das pessoas vai morrer com o arrependimento de que não conseguiu ser fiel nem aquilo que ela mesma desejava, que ela mesma acreditava ser o mais importante nessa vida. Eu quero perguntar de novo a cada um de nós: você sabe o que é mais importante na sua vida? Você sabe aquilo para o qual você foi criado? Nós, cristãos, eu entendo que há alguns de nós aqui que não são cristãos, que não se veem como cristãos, não sabem se querem ser cristãos. Nós que escolhemos seguir a Deus, que decidimos ser discípulos de Jesus, a gente já sabe o nosso propósito. Deus é o nosso chamado. Ajudar os outros é o nosso chamado. Amar as pessoas é a nossa vocação. Mostrar compaixão é a nossa missão. Mas, infelizmente, alguns de nós aqui, alguns de nós que se consideram cristãos, não vamos alcançar esse chamado, porque a gente está muito focado em coisas triviais, porque a gente está desperdiçando nosso tempo naquilo que não é o propósito da nossa vida. E nós vamos deixar de alcançar esse propósito se a gente não lembrar que nossos dias estão contados. A gente vai deixar de alcançar esse propósito se a gente continuar enchendo nossa agenda com coisas para impressionar os outros. Você pode alcançar tudo o que os outros definem como sucesso. E você sabe que ainda assim você pode não se sentir preenchido nessa vida? Você pode ter tudo o que seu vizinho admira em você. E ainda assim você pode se sentir vazio. Alguns de nós, a gente não vai perseguir esse propósito maior para a nossa vida, porque a gente escolhe ficar assistindo Netflix, mais uma série, mais um episódio sem parar. Ou a gente entra em discussões sem fim no Facebook e não sobra mais tempo para a gente fazer outra coisa. A gente vai deixar de encontrar a vida plena se a gente não aprender a contar nossos dias. Talvez você aqui esteja estudando a Bíblia, talvez você esteja no processo de descobrir o que é isso que Deus tem planejado para você. Ou talvez você esteja aqui curioso, o que é isso? Para que essas pessoas me convidaram, ou que meu irmão, ou que minha prima vive na vida dela. E você tem um pouco de curiosidade para saber o que esse livro fala, que exerce um fascínio tão grande sobre tantas pessoas. Sabe, eu quero te perguntar, o que você está esperando para descobrir do que a Bíblia fala? Comece a viver como se seus dias estivessem contados. Não ache que vai vir mais uma oportunidade, que vai vir outro momento da sua vida, onde talvez você vai ter essa chance. Comece a fazer aquilo que você acredita que tem o maior potencial de mudar a sua vida. Em vez de gastar seus dias, invista seus dias na eternidade. Invista seus dias amando sua família, passando tempo com sua mãe, servindo alguém, vindo à igreja, saindo com sua esposa para namorar, passando tempo com seus filhos. Não fique ocupado demais para você amar os outros ao seu redor. Sua vida é uma neblina. Em vez de desperdiçá-la, invista em coisas eternas. Note de novo, eu não estou dizendo para você não ter tempo livre. Não é isso de que eu estou falando. Eu estou chamando você para contar seus dias, porque só assim você vai ter sabedoria e discernimento. Se você não for cuidadoso, se eu e você não formos cuidadosos, você pode passar sua vida perseguindo algo que Deus nunca quis para você, em vez de experimentar aquela vida que Ele planejou para você. Porque independente de essa ser a 1000ª ou a primeira vez que você vem aqui para essa igreja, Deus tem um plano grandioso para a sua vida. Ele tem uma agenda estimulante para você, inspiradora, relevante, não só para você mesmo, mas Ele quer usar a sua vida para que você seja relevante para outras pessoas, que você talvez nem conheça ainda nesse momento. Eu quero ajudar você, para terminar, com como montar uma agenda de uma forma prática. Por isso eu vou dar uma tarefa de casa para você. Você achou no seu banco aí, quando você se sentou, um cartão que nem esse?
Tá aí, se não está na sua cadeira ao lado, deve ter um. Se você não tem esse cartão, alguém está com os cartões? Ali atrás você pode pegar cartão com aquele varão bem apessoado que se chama Caio. Eu quero chamar você a preencher esse cartão, vai ser bem útil para você. Eu quero que você preencha esse cartão e depois eu quero pedir para você conversar sobre o que você escreveu nesse cartão com algum amigo, com algum irmão, com alguém próximo a você. Discuta isso com alguma pessoa de sua confiança. Filhos, conversem sobre isso com seus pais. Pais, maridos, conversem sobre isso com suas esposas. Esposa com seus maridos. Vocês entenderam o ponto, né? E eu quero que você escreva o seguinte. Primeiro, no menuzinho que está no cartão. O que é que você precisa tirar da sua agenda? Completamente. Pode ser uma atividade, pode ser uma pessoa. Alguns de vocês sabem que tem gente na sua vida que estão sugando o seu tempo. E que isso não é justo. Você precisa dizer não para essas pessoas. Alguns de vocês podem escrever um hábito nessa linha. Eu vou parar de checar o meu celular, as mensagens do WhatsApp, assim que eu acordo. Há algo que você está fazendo todos os dias que rouba de você o propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez seja um passatempo, talvez seja outra atividade. Escreva nesse menos alguma coisa que você precisa tirar da sua agenda. A próxima linha, o maisinho, é o que você precisa adicionar à sua agenda. Por exemplo, eu vou começar a ler a Bíblia então, um pouco a cada dia. Eu vou fazer isso por uma semana, eu vou fazer isso por um mês. E vamos ver se esse livro é o que dizem ser mesmo. Ou então, eu vou tirar um pouco de tempo para ajudar os necessitados da minha cidade, do meu bairro. E aqui eu quero aproveitar para falar sobre um projeto dos declarados, por isso que eu vim aqui vestindo essa camiseta de super-herói. Todo sábado, um grupo de estudantes e outros que já foram estudantes estão indo a uma comunidade chamada São Remo, ali ao lado da USP, na Zona Oeste. E a gente está ensinando um grupo de 26 crianças que moram na comunidade São Remo noções básicas de matemática e de português. E básicas mesmo, apesar dessas crianças terem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, a gente está ensinando a ela como ler, como escrever, como fazer adição e subtração. A gente começou isso há um semestre e algumas crianças apareceram, foi ótimo, a gente ganhou um pouco de experiência. Nesse segundo semestre, dobrou praticamente o número de crianças e nós somos em menos de 12 voluntários. Ou seja, a gente está precisando de pessoas que queiram dedicar um sábado por mês ou 2 sábados por mês para virem nos ajudar, que queiram se comprometer com isso. Você não precisa ser cristão para fazer isso, mas eu quero chamar você, se você quer acrescentar algo valioso à sua agenda, me procura no final do culto, ou procura qualquer um dos estudantes, ou qualquer pessoa que você veja com uma camiseta dessa. Essa turma aqui da frente, muitos deles estão participando, e venha dar seu nome para a gente conversar, para a gente explicar o que é esse projeto, para que você talvez possa vir fazer parte disso. A próxima linha é uma setinha, e aí eu quero pedir que você escreva o que você precisa aumentar um pouco em intensidade, algo que já está na sua agenda, mas que você pensa, eu quero fazer um pouco mais disso. Eu já faço isso, mas eu sinto que eu preciso fazer mais. Talvez seja bem, eu venho à igreja de vez em quando, mas eu vou vir mais à igreja, eu vou checar o que está sendo falado aqui mais vezes. Na próxima linha, você vai escrever na setinha de baixo, o que eu preciso fazer um pouco menos. Talvez você não possa se livrar disso completamente, mas sabe do que? Eu estou gastando muito tempo nisso e eu vou diminuir a quantidade de tempo que eu gasto. Eu não vou chegar a vender a TV de minha casa, mas eu vou passar menos tempo assistindo o seriado. Eu não preciso parar de jogar futebol, mas talvez em vez de 2 vezes na semana, eu vou jogar 1 vez na semana. E é fácil para mim falar de futebol, de jogar futebol, porque eu não jogo futebol, então eu nem gosto muito de futebol. Na verdade, eu nem gosto também de ir muito para a praia no final de semana. Na verdade, eu não tenho nenhum hobby. Meu hobby é falar aqui para vocês no final de semana. Para muitos de nós, sabe, isso vai mudar a sua vida.
porque nosso tempo é a nossa vida. Meu tempo é limitado e por isso eu preciso limitar o que eu faço com o meu tempo. De novo, se você faz parte de um grupo de irmãos que se reúne no meio da semana na casa de alguém, de alguma igreja em casa, se você não faz parte desse grupo, eu quero convidá-lo. Se convide, fale com a pessoa que te convidou aqui, que igreja em casa da qual você faz parte, e venha nos conhecer na casa de algum irmão. Fale sobre essas coisas, sobre essas decisões que você tomou. Sabe, imagina só se nós vivermos essa próxima semana praticando as coisas que a gente escrever nesse cartão. Imagina o impacto. Imagina o impacto em nossa família, com nossos filhos, com nosso cônjuge, em nossa comunidade. Imagina o impacto que a gente vai causar em nosso trabalho durante a semana, se a gente aprender a contar nossos dias. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos deu o presente valioso que é o nosso tempo. E o Senhor quer que a gente saiba que esse presente é valioso. E o Senhor quer que a gente use bem esse presente, nos ajude a viver nossos dias e a contar nossos dias, para que a gente ganhe sabedoria, para que a gente tenha um pouco de folga em nossa agenda. Pai, eu oro que todos aqui presentes possam tomar alguma decisão a respeito de suas agendas e que a comunidade onde a gente vive possa sentir o impacto dessas decisões. Nós te oramos gratos, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.